Uma criança diferente apelidada pelo rei de A Monstra. Vamos conhecer o caso de Eugênia Martinez Valerro. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu falo sobre crimes reais, crimes que marcaram a história da França e também da Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo, deixa pra mim também o seu like no comecinho desse vídeo, que é muito importante para impulsionar esse vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa pra mim o seu joinha. Gente, hoje eu vou contar pra vocês a história de uma criança que foi tirada ali do convívio da sua família e praticamente criada dentro dos portões ali do castelo do rei da Espanha. Mas a menina era tratada como um objeto, sofria todo tipo de humilhação, enfim, ela viveu uma vida muito cruel. Mas para entender essa história eu preciso te contar desde o princípio. Tudo começa em 1674 na cidade de Merindá Montija, na Espanha, quando o casal José Martinez Valerro e Antônia de la Bodega recebem a notícia que Antônia está grávida novamente. O casal já tem outros filhos, eles são de uma família bem pobre e humilde, mas eles ficam muito contentes em saber que a Antônia está grávida novamente e com certeza não vai faltar amor para aquela criança. A gravidez acontece de uma maneira muito tranquila e quando a Antônia está quase para completar 9 meses, numa manhã de domingo, como era a rotina do casal, eles acordam cedo e vão até a igreja da cidade para assistir à missa. Lá ela percebe que a sua bolsa estourou, mas não há tempo para correr para ir até um local mais apropriado e a Antônia acaba dando à luz Valerro. Para o casal, o nascimento da filha ali dentro da igreja era um sinal de Deus, um sinal que ela seria muito abençoada e que ela teria muita sorte. E aliás, o nome escolhido ali da criança, Eugênia, não foi por acaso, porque esse nome significa bem-nascida. Eugênia é uma criança como outra qualquer, muito sorridente, brincalhona, e os pais estão bem contentes com o desenvolvimento da menina, que come normalmente, mas com o passar dos meses ela começa a apresentar um apetite insaciável. No começo isso não era um problema, porque naquela época ser gordinho era um sinal de riqueza, de beleza e de fertilidade. Então ter um bebê gordinho era um sinal de que ele estava saudável, de que ele tinha uma boa alimentação. Porém, os pais começam a ficar um pouco preocupados porque a Eugênia tem somente 1 ano e ela já pesa 20 quilos. E tem algumas fontes que dizem que ela pesava 25 quilos. Documentos da época dizem que ela também crescia de forma exagerada e que a 1 ano de idade ela já apresentava a altura de uma criança de 12 anos de idade. Os médicos dizem que isso é impossível e que esses dados devem ter sido inventados para realmente mostrar de forma exagerada, né, como ela era grande. Fato é que ela era uma criança excepcional e pouco a pouco ela começa a gerar uma certa curiosidade ali nos moradores da vila, né, da cidade onde ela vivia. E os pais, eles eram realmente muito preocupados com a saúde da menina e eles a levam em diversos médicos para tentar explicar o motivo pelo qual ela crescia de forma tão rápida e também porque ela comia de forma tão exagerada. Acontece que nenhum médico daquela época conseguia explicar exatamente o que estava acontecendo com a pequena Eugênia. Os pais tinham a esperança de que conforme ela fosse crescendo, os anos fossem passando, que tudo ia se equilibrar, mas não é exatamente isso que acontece. Pelo contrário, a Eugênia vai ficando cada vez maior, mais gorda, tendo dificuldade para andar,
trabalhar, ela não tinha fôlego, ela apresentava muito cansaço, não conseguia acompanhar os irmãos nas brincadeiras nem nas caminhadas, e isso não passava desapercebido ali pelos habitantes da cidade, que começavam a rir da menina, tirar sarro, fazer todo tipo de piadinha sem graça. E quando ela tá com 5 anos, os pais, no intuito de protegê-la, decidem trancá-la em casa, então ela não sai mais. Porém, é tarde demais, porque os rumores dessa criança gigante e bizarra chegam até os ouvidos do rei da Espanha, o Carlos II. São pessoas com nanismo, e agora ele quer ter a pequena Eugênia, ele quer que essa criança diferente faça parte ali dos seus objetos humanos. Assim, em 1680, 2 funcionários batem até a porta ali, a casa dos pais da Eugênia, e fazem um convite para que ela integre então essa coleção de pessoas raras do rei Carlos II. Isso, dizer não ao rei. Sendo assim, Eugênia e sua mãe desembarcam em Madrid. Eugênia tinha apenas 6 anos de idade e ela já pesava 65 quilos. No fundo, o casal José e Antônia tinha a esperança de que quando Eugênia chegasse ali na corte espanhola, ela pudesse ser vista por algum médico que pudesse passar algum tipo de tratamento e impedir que a criança crescesse de maneira assim tão absurda e comesse de maneira exagerada. Porém, isso não estava nos planos do Carlos II, que queria realmente exibir aquele tipo raro de criança, e logo é isso que ele vai fazer. Ele vai começar a levar a Eugênia em todas as festas da corte, e logo ele dá um apelido para a criança, a Monstra. O rei fica tão fascinado por ela que ele pede ao pintor oficial da corte, o Juan Carreno de Miranda, que ele faça 2 quadros da pequena Eugênia. E então o artista vai fazer os quadros intitulados como A Monstra Vestida e A Monstra Despida. E ele vai reproduzir as expressões da menina de uma maneira muito real. No primeiro quadro, a sua expressão está bem fechada, provavelmente porque ela não estava gostando de estar ali. O vestido foi confeccionado especialmente para ela. O rei ordenou que ela fosse vestida de maneira decorativa no estilo do palácio. Ela veste um suntuoso vestido vermelho e branco com botões de prata. Os historiadores dizem que esse vestido foi confeccionado de maneira com que ela parecesse de cansaço ou de dor. Porque para fazer esse tipo de quadro era preciso que a pessoa ficasse parada ali por horas e sem se mexer ali na mesma posição. E por isso ela devia estar sentindo muita dor nas pernas, dor no joelho, então ela está chorando. É muito interessante e também é muito cruel, assim, se a gente for pensar que o artista, ele não quis disfarçar o que ela estava sentindo, e ele realmente colocou ali no quadro a expressão que ela tinha no momento, que é de tristeza e de dor. Como eu disse, a Eugênia não era um caso isolado, porque o Carlos II tinha na sua coleção outras pessoas com deficiência. E ele tratava essas pessoas como se fossem verdadeiros animais, os pets deles, né? Eram os bichinhos de estimação com os quais ele gostava de brincar, exibir, humilhar. Outro artigo famoso ali entre a sua coleção era o pequeno Nicolasito Pertussato, um jovem italiano que sofria de nanismo e que ficou a serviço da corte da Espanha durante anos. Isso era uma moda ali na corte da Europa, e a Henriette Marie de France, rainha consorte da Inglaterra, adorava passear pela corte com seu pequeno bibelô, uma pessoa de baixa estatura que sofria de nanismo. Aliás, essa pessoa era Sir Geoffrey Woodson, que ficou conhecido como Lord Minimus, e era considerado uma das maravilhas da época por causa da sua pequenez extrema, mas com boas proporções. Enfim, a Eugênia fazia suas aparições de festa em festa, não somente ali na corte de Madrid, como ela viajava à Espanha para ser exibida como um objeto. E então ela era obrigada a aguentar os risos, a tiração de sarro, as comparações e, sobretudo, a suportar esse pesado apelido de
a monstra. E, gente, ela era somente uma criança. A mãe da Eugênia ficava muito triste com tudo isso que acontecia, afinal ela amava a sua filha, mas ela pensava que de alguma forma ela estar ali na corte era uma maneira dela estar bem, porque ela tinha tido mais sorte que os outros filhos da família, por exemplo. Ali ela tinha um abrigo, né? Ela tinha um local para viver e viver bem. Porém, isso era apenas uma forma de compensar ali mentalmente o que ela tinha que sofrer, né, em troca de ter um lugar na corte. É claro que nem a Eugênia e nem as outras pessoas que faziam parte dessa coleção recebiam alguma coisa por isso. Essas pessoas não tinham nenhum salário, eles só ficavam ali na corte por desejo do Carlos II, né? Então eles eram pagos somente ali com a comida que eles comiam, as roupas que eles vestiam, mas a partir do momento que o rei se cansasse de algum deles, eles eram expulsos ali do castelo e sem nada. E o pior é que Carlos II se achava realmente um mecenas, ele achava que ele realmente estava protegendo aquelas pessoas. Mas isso até ele mudar de ideia, se cansar e botar a pessoa para fora. E apesar de muitos deles terem sido realmente expulsos ali da corte, a Eugênia era de verdade apreciada pelo rei Carlos II. Ela se torna extremamente popular e uma figura inevitável da corte espanhola. Não se sabe muito sobre a sua vida além dessas exibições. A gente não tem nenhuma descrição de como ela era como pessoa, quais eram os seus gostos, a sua personalidade, qual era o seu tipo de humor. Isso ninguém sabe. O que se tem é somente a descrição física dela. Uma menina pálida com um rosto redondo e uma cabeça tão grande que era do tamanho de 2 cabeças masculinas, com uma barriga maior do que de uma mulher grávida. Eugênia passa sua vida inteira na corte e falece aos 25 anos. Os quadros de Eugênia estão expostos no Museu do Prado, em Madrid, e em 1990, mas muitas vezes o objeto é roubado e depois substituído. A escultura está na rua Carreno Miranda, na cidade de Áviles. Hoje em dia, os médicos acreditam que a Eugênia sofria da síndrome de Prader-Willi. Melhor, realmente isso é triste e muito cruel. Mas agora eu queria saber de você, o que você achou dessa história toda? O que você achou do comportamento do rei? Você concorda comigo? Você acha que ele fazia isso de propósito para se sentir superior? Me deixa a sua opinião aí nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui. Aproveita também e me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá eu sempre notifico dos vídeos da semana e é um jeito da gente ficar pertinho por lá também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous, eu vou.